Jesus te protege da inveja e te livra de toda maldade. Oração da noite, com Salmo 64. Amado, nesta noite eu peço a Deus que te proteja da inveja, que te livre de toda maldade, que guarde a sua casa, a sua família, os seus planos, o seu descanso e tudo aquilo que o Senhor está construindo na sua vida. A palavra de Deus em Salmo 64, versículo 2, declara: Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Olha que palavra poderosa! O salmista Davi não estava falando apenas de um problema visível. Ele estava falando de coisas escondidas, de conselhos secretos, de palavras lançadas em oculto, de pessoas que agem pelas costas, de gente que não celebra a vitória do outro, de olhos carregados de inveja e de corações cheios de maldade. Mas nesta oração da noite com o Salmo 64, você vai entregar tudo isso nas mãos de Deus. Porque a inveja não é maior que o poder de Deus. A maldade não é maior que o nome de Jesus. E nenhum ataque escondido resiste quando o Espírito Santo guarda a sua vida. Nesta noite, Deus te esconde do conselho secreto dos maus. Jesus te protege da inveja. O Espírito Santo guarda a sua alma em paz. Aquilo que foi falado contra você, aquilo que foi pensado contra você, aquilo que foi desejado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu crescimento e contra os seus planos, não vai prevalecer, porque Deus está na frente. Tem gente que vê você lutando e não se incomoda, mas quando começa a ver Deus te levantando, aí se incomoda. Tem gente que aceita você embaixo, mas não suporta ver você de pé. Tem gente que acompanha de longe, observa em silêncio, olha suas redes, olha seus passos, olha suas conquistas, mas não consegue se alegrar com aquilo que Deus está fazendo. Mas escute com fé. Você não precisa ter medo da inveja. Você não precisa dormir preocupado com a maldade. Você não precisa viver tentando descobrir quem deseja o seu mal. O Deus que vê o secreto também sabe te proteger no secreto. O Deus que conhece o coração humano também sabe guardar a sua vida de todo o mal. E antes de orarmos, se você crê que Deus te protege da inveja e te livra de toda maldade, declare aqui nos comentários: Senhor, livra-me da inveja e de toda maldade. Declare com fé, amado. A palavra tem força. Quando você declara proteção em nome de Jesus, o medo perde espaço. A fé se levanta e o seu coração começa a descansar na promessa de Deus. Creia. Deus está te guardando, Jesus está te protegendo e o Espírito Santo está cobrindo a sua vida nesta noite. Peço que fique comigo até o final deste vídeo, porque depois desta oração poderosa, nós vamos meditar profundamente no Salmo 64, versículo por versículo. Deus vai falar tremendamente ao seu coração, Jesus vai te proteger da inveja, e o Espírito Santo vai trazer paz para você dormir guardado debaixo da presença do Senhor. Agora respire fundo. Entregue a Deus toda a preocupação com pessoas falsas, palavras ruins, olhares de inveja, maldade escondida, perseguições, ataques espirituais e tudo aquilo que tentou roubar a sua paz. Vamos orar. Pai amado, nesta oração da noite, eu entro na Tua presença em nome de Jesus e coloco diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Meu Deus, eu peço que o Senhor guarde essa vida. Guarda a casa, guarda a família, guarda os filhos, guarda o casamento, guarda o trabalho, guarda os planos, guarda a saúde, guarda as portas que o Senhor abriu, guarda aquilo que ainda está nascendo em silêncio e que ninguém precisa tocar com inveja.
maldade ou palavras negativas. Senhor, a tua palavra declara no Salmo 64, versículo 2: esconde-me do secreto conselho dos maus. Então, Pai, nesta noite, esconde esta pessoa em ti. Esconde do conselho secreto dos maus. Esconde dos planos de quem deseja ver sua queda. Esconde dos olhos de inveja. Esconde das palavras maldosas. Esconde das intenções disfarçadas. Esconde de toda maldade que tenta agir escondida. Jesus, protege esta vida da inveja. Protege do invejoso de perto e do invejoso de longe. Protege da pessoa que observa em silêncio, da pessoa que sorri por fora, mas por dentro não se alegra com a vitória do outro. Protege daqueles que não conseguem suportar o crescimento, a restauração, a prosperidade, a cura, a paz e as portas abertas que Deus coloca na vida de alguém. Espírito Santo de Deus, entra neste ambiente agora. Guarda esta casa. Guarda esta noite. Guarda os pensamentos. Guarda o coração. Guarda a alma desta pessoa. Onde havia medo, coloca paz. Onde havia preocupação com inveja, coloca confiança. Onde havia peso espiritual, traz descanso. Onde havia sensação de perseguição, traz segurança em Deus. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda inveja lançada contra esta vida, toda maldade escondida, toda palavra de derrota, toda torcida contrária, toda intenção maligna, toda armadilha preparada no escuro, toda língua que se levantou para ferir, acusar, diminuir ou enfraquecer. Que caia por terra agora, em nome de Jesus. Nenhuma inveja é maior que Deus. Nenhuma maldade é maior que Jesus. Nenhum ataque oculto é maior que o poder do Espírito Santo. A vida desta pessoa está nas mãos do Senhor. A família está nas mãos do Senhor. O futuro está nas mãos do Senhor. E aquilo que Deus decidiu abençoar, inveja nenhuma consegue destruir. Senhor, muitas vezes a pessoa não sabe de onde vem o peso. Não sabe por que o ambiente ficou estranho. Não entende por que certas pessoas mudaram. Não entende por que alguém se afastou depois que ela começou a crescer. Não entende por que a vitória dela incomodou tanto. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E nesta noite, Pai, eu peço, livra da inveja e livra dos invejosos. Livra da maldade e livra dos maldosos. Livra das palavras e livra dos lábios que falam contra. Livra dos planos escondidos e livra de quem se aproxima apenas para observar, sugar, criticar ou desejar o mal. Jesus, cobre esta vida com tua proteção. Que a presença do Senhor esteja na porta desta casa, no quarto, na sala, nos caminhos, no trabalho, nas conversas, nas decisões e em tudo que esta pessoa tocar. Que nenhum mal encontre espaço. Que nenhuma inveja encontre legalidade. Que nenhuma maldade tenha força contra aquilo que Deus está fazendo. Espírito Santo, fortalece a alma dessa pessoa, porque tem gente que fica cansada de se defender, cansada de explicar, cansada de tentar entender por que pessoas mudaram. Mas nesta noite, o Senhor está ensinando algo poderoso. A proteção vem de Deus. O livramento vem de Deus. A resposta vem de Deus. O Senhor não precisa que esta pessoa viva com medo. O Senhor quer que ela descanse. O Senhor quer que ela durma em paz. O Senhor quer que ela entenda que quem guarda a vida dela não dorme, não falha e não chega atrasado. Pai, que esta oração da noite seja uma cobertura espiritual. Que o Salmo 64 seja uma muralha de fé ao redor desta vida. Que Jesus proteja do mal visto e do mal escondido.
Que o Espírito Santo revele, guarde, direcione e livre. E, pela fé, nós declaramos: Senhor, livra-me da inveja e de toda a maldade. Amém. Agora, amado, continue comigo, porque nós vamos meditar no Salmo 64. Esse salmo é uma oração de proteção contra inimigos ocultos, contra palavras maldosas, contra planos escondidos e contra pessoas que tentam ferir pela língua, pela inveja e pela maldade. E enquanto cada versículo entra no seu coração, receba esta verdade: Deus te protege, Jesus te livra e o Espírito Santo guarda a sua vida. O Salmo 64, versículo 1, declara: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Davi começa pedindo que Deus ouça sua voz. Ele não começa tentando se vingar. Ele não começa tentando responder na mesma moeda. Ele ora. Ele entrega a Deus aquilo que estava trazendo medo. E nesta noite, essa também é a sua direção. Entregue a Deus todo o temor, toda a preocupação, toda a sensação de perseguição, toda a inveja e toda a maldade que tentou tocar sua paz. A palavra diz: guarda a minha vida do temor, do inimigo. Muitas vezes, o inimigo não consegue tocar a pessoa, mas tenta colocar medo nela. Tenta fazer a pessoa dormir preocupada. Tenta fazer a pessoa desconfiar de tudo. Tenta fazer o coração perder a paz. Mas Jesus te protege também do medo. Deus guarda a sua vida. O Espírito Santo coloca segurança onde havia inquietação. O Salmo 64, versículo 2, declara: Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Esse versículo é muito forte. Ele mostra que existem coisas que acontecem em secreto, mas Deus vê. Existem conversas que você não ouviu, mas Deus ouviu. Existem intenções que não chegaram até você, mas Deus já conhece. Existem pessoas que podem até esconder o rosto, mas não conseguem esconder o coração diante do Senhor. Por isso, amado, não viva tentando descobrir tudo. Ore, entregue, confie. Deus te esconde. Jesus te protege. O Espírito Santo guarda você até daquilo que você nem sabe que estava sendo preparado contra a sua vida. O Salmo 64, versículo 3 diz: Os quais afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Aqui, a palavra fala de língua, de palavras, de flechas lançadas pela boca. Tem palavra que fere, tem comentário que contamina, tem crítica que nasce de inveja. Tem gente que não toca com as mãos, mas tenta ferir com a língua. Fala mal, diminui, espalha dúvida, distorce sua história, tenta jogar peso sobre o seu nome. Mas nesta oração da noite, toda palavra amarga perde força em nome de Jesus. Toda língua levantada contra você cai por terra. Toda flecha lançada pela inveja volta sem efeito, porque Deus está guardando sua vida. Jesus te protege da inveja. Jesus te livra da maldade. E o Espírito Santo te dá paz para não viver preso ao que os outros falam. O Salmo 64, versículo 4, declara: Para de lugares ocultos atirarem sobre o íntegro. De repente, atiram sobre ele, e não temem. Davi fala de ataques vindos de lugares ocultos. E muita gente sente isso. A pessoa não sabe exatamente quem está contra, mas percebe um peso, percebe uma resistência, percebe olhares, comentários, mudanças de comportamento, percebe que algumas pessoas não torcem pela sua vitória. Mas o Salmo 64 mostra que Deus vê o lugar oculto. Deus vê a intenção escondida. Deus vê aquilo que ninguém contou.
E quando Deus vê, Deus também age. O Senhor não abandona quem anda em integridade. Jesus guarda quem confia nele. O Espírito Santo sustenta quem escolhe orar em vez de se desesperar. O Salmo 64, versículo 5 diz: Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: Quem os verá? Esse versículo mostra pessoas achando que ninguém vê. Mas Deus vê. Eles podem dizer: Quem verá? Deus vê. Podem pensar que está escondido. Deus vê. Podem planejar em silêncio. Deus vê. Podem agir pelas costas. Deus vê. E é por isso que você pode descansar. Porque a sua proteção não depende da sua capacidade de descobrir tudo. A sua proteção vem do Senhor. Deus te livra de laços secretos. Jesus quebra armadilhas. O Espírito Santo te guia para não cair em ciladas. Nesta noite, ore assim no seu coração: Senhor, me livra dos laços secretos, me livra da inveja, me livra de toda maldade, guarda meus passos, guarda minhas palavras, guarda minhas decisões e guarda minha casa. O Salmo 64, versículo 6 declara: Investigam iniquidades, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um, e o coração é profundo. O coração humano é profundo. Às vezes a pessoa sorri, mas por dentro está tomada de inveja. Às vezes se aproxima, mas não está feliz com sua vitória. Às vezes pergunta sobre sua vida, não porque se importa, mas porque quer saber detalhes para comentar, criticar ou desejar o mal. Mas Deus conhece o coração. O Senhor sabe quem se aproxima com amor e quem se aproxima com maldade. O Senhor sabe quem torce por você e quem torce contra. E nesta oração da noite com o Salmo 64, peça discernimento, peça proteção, peça direção. Espírito Santo, mostra o que precisa ser mostrado. Fecha as portas que precisam ser fechadas. Afasta quem precisa ser afastado. Aproxima quem vem da parte de Deus. Protege esta vida de toda inveja e de toda maldade. O Salmo 64, versículo 7 declara: Mas Deus atirará sobre eles uma seta, de repente ficarão feridos. Aqui está a virada do Salmo. Até agora Davi mostrou os inimigos, as palavras, os laços, os lugares ocultos. Mas agora ele diz: Mas Deus. Esse mas Deus muda tudo. A inveja pode até tentar se levantar, mas Deus protege. Maldade pode tentar preparar armadilha, mas Deus livra. Palavras podem ser lançadas, mas Deus guarda. Pessoas podem desejar sua queda, mas Deus sustenta você de pé. Não é você quem precisa se vingar. Não é você quem precisa devolver maldade. Não é você quem precisa provar nada para ninguém. Deus sabe agir. Jesus sabe proteger. O Espírito Santo sabe guardar sua paz enquanto o Senhor cuida da sua causa. O Salmo 64, versículo 8 diz: Assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. A própria língua se volta contra quem fala mal. A própria maldade revela quem pratica. Aquilo que foi lançado com intenção errada perde força diante de Deus. O Senhor sabe fazer a verdade aparecer. O Senhor sabe defender quem confia nele. Por isso, amado, não entregue sua noite à preocupação. Não fique alimentando raiva. Não perca o sono pensando em quem falou, quem invejou, quem mudou, quem desejou o mal. Entregue nas mãos de Deus. Jesus te protege. O Espírito Santo guarda seu coração para você não ser contaminado pela mesma amargura. O Salmo 64, versículo 9 declara: E todos os homens temerão,
e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. Deus transforma livramento em testemunho. Aquilo que veio para te envergonhar, Deus pode transformar em prova do cuidado dele. Aquilo que veio para te derrubar, Deus pode usar para mostrar que a vida de quem confia no Senhor está guardada. A obra é de Deus. A proteção é de Deus. O livramento é de Deus. A resposta é de Deus. Nesta noite, receba essa paz. O Senhor está trabalhando. Jesus está te protegendo da inveja. O Espírito Santo está fortalecendo a sua alma. A maldade não vai vencer aquilo que Deus está fazendo. O Salmo 64, versículo 10, encerra dizendo: O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. O Salmo termina com alegria e confiança. Ele começa com clamor, passa por inimigos ocultos, fala de palavras maldosas, mostra a ação de Deus e termina dizendo que o justo se alegrará no Senhor. Essa é a resposta de Deus para você nesta noite. Você não vai terminar esta oração com medo. Você vai terminar confiando. Você não vai dormir pensando na inveja. Você vai dormir lembrando que Jesus te protege. Você não vai descansar com a alma pesada por causa da maldade dos outros. Você vai descansar sabendo que Deus te livra e o Espírito Santo guarda a sua vida. Por isso, amado, antes de dormir, receba esta palavra. Deus te protege da inveja. Jesus te livra de toda maldade. O Espírito Santo guarda a sua alma nesta noite. Toda palavra contrária perde força. Todo olhar de inveja perde força. Toda maldade escondida perde força. Todo plano oculto cai por terra. Toda armadilha preparada contra a sua vida é desfeita em nome de Jesus. A sua casa está nas mãos de Deus. A sua família está nas mãos de Deus. O seu caminho está nas mãos de Deus. Os seus planos estão nas mãos de Deus. O seu descanso está nas mãos de Deus. E aquilo que está nas mãos de Deus está protegido. Declare mais uma vez nos comentários: Senhor, livra-me da inveja e de toda a maldade. Deixe o seu like para fortalecer esta oração e ajudar esta palavra a chegar em mais pessoas que também precisam de proteção contra a inveja, livramento de toda a maldade e descanso na presença de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda noite tem oração forte aqui para descansar em Deus, receber proteção em Jesus e ser fortalecido pelo Espírito Santo. E agora, não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo na tela, porque essa próxima oração também vai fortalecer sua fé, guardar sua noite e te ajudar a descansar debaixo da proteção do Senhor. Que Deus guarde a sua noite. Que Jesus te proteja da inveja. Que o Espírito Santo te livre de toda maldade e cubra sua casa com paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.